Boa noite, meus irmãos, muita paz a todos. Para darmos início à nossa reunião de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Tiago Nascimento para fazer a leitura da nossa página e iniciarmos o nosso processo de harmonização antes da nossa prece inicial. Livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Cães e coisas santas. Não deis aos cães as coisas santas. Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas, de nenhum modo, se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da responsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor: seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Agradecemos ao nosso irmão Tiago pela leitura da página e convidamos os irmãos a fazermos a nossa prece inicial. Jesus, querido e amado Mestre, Deus Pai de infinito amor e misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecidos por mais este dia de vida e por mais esta bendita oportunidade que esta casa nos proporciona de podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, para realizarmos a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Que possamos estar com os nossos corações e mentes abertos e podermos assim, Senhor, aproveitar cada palavra que nos será passada aqui na noite de hoje. E possamos também, Senhor, enviar as melhores vibrações àqueles irmãos mais necessitados do que nós, onde quer que se encontrem, que possam receber essas vibrações de amor e serem aliviados em seus sofrimentos. Abençoa a cada um aqui presente na noite de hoje, que cada um, Senhor, tenha os seus sofrimentos, as suas angústias aliviados, que a nossa fé possa ser fortalecida através dos Teus ensinamentos. Rogamos também, Senhor, pelo nosso irmão que nos trará o estudo da noite de hoje, que ele seja envolvido pelas Tuas vibrações de amor e nos traga as palavras necessárias às nossas reflexões. E assim, Senhor, contando sempre com o Teu amparo, possamos assim dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. O tema que nós iremos estudar na noite de hoje é Ide antes as ovelhas desgarradas, e a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 24, itens 8 a 10. E será o nosso irmão Luiz Rosa que nos trará as palavras. Muita paz a todos. Olá, boa noite a todos. Estamos novamente reunidos em nome de Jesus para mais alguns momentos de estudo e reflexão. Nessa noite de hoje, nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, cujo título é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Serão estudados os itens de 8 a 10, que tem como título Não vades ter com os gentios. Então, iniciando o nosso estudo da noite de hoje, já agradecendo a atenção de todos, eu vou ler a passagem bíblica, que dá origem ao título, e que diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: Não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pertencem à casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 10, itens de 5 a 7. Então, assim, para que nós possamos dar início às nossas falas, nós separamos 3 itenzinhos interessantes só para nortear o nosso caminho. Primeiro, o significado da palavra gentio. Entre os hebreus, é aquele que é estrangeiro ou não professa a religião judaica. Os samaritanos, que é uma outra palavrinha que aparece muito, eles são os nascidos na Samaria, capital do reino dissidente de Israel, após o cisma das 10 tribos. E ainda temos um fato histórico interessante, que Kardec até os denomina de os protestantes da época em relação aos samaritanos, porque havia uma aversão surgida em relação a estes. Então, os samaritanos, para não irem a Jerusalém, não precisarem entrar em Jerusalém, na época das festas religiosas, eles construíram um templo próprio, e adotaram algumas reformas em relação aos fariseus, que naquela época era quem dominava, a religião judaica. Mas vamos voltar aqui, meus irmãos, e vamos buscar entender o que Jesus quis dizer, que as suas vistas não estão circunscritas ao povo hebreu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando ele disse, então, aos apóstolos, que não se dirigissem aos pagãos, aos gentios, como está lá no texto acima, não foi por desprezar a possibilidade da conversão desses irmãos ao cristianismo. Não foi isso que Jesus quis dizer. O que nada, ressaltando, teria de caridoso, mas porque o povo judeu já aceitava o Deus único, e esperavam o Messias prometido. Então, quando ele foca, nas ovelhas de Israel, é nesse sentido que ele quis focar. Entre os pagãos, faltava a base, faltava tudo, estava tudo por fazer. Os apóstolos, que eram almas de boa vontade e seguiam o mestre, com seu magnetismo de amor, não tinham condições, digamos assim, de trabalhar o convencimento através de argumentos
né, com os irmãos que não eram de Israel, porque esses, né, os gentios, os pagãos, nem no Deus único, eles acreditavam. Então, ao dar essas instruções aos seus discípulos, Jesus estava apenas adiando para mais tarde a divulgação dos seus ensinos em um plano mais extenso, o que aconteceu logo depois com Paulo e os que seguiram o seu exemplo. Então, deviam seus apóstolos ainda, sem preparo adequado, procurar primeiro os que tinham a mesma base, né, de pensamento e a mesma base religiosa, a crença no Deus único e essa espera pelo Messias, porque estavam mais preparados para as novas revelações. Então veja que não tem nenhum tipo, né, na intenção do Cristo, não havia nenhum tipo de discriminação contra um grupo ou uma forma de pensar. Era apenas, né, buscando focar em elementos de mais fácil convencimento. Quanto ao impedimento que aqui fossem as cidades dos samaritanos pela aversão mútua, o próprio Jesus, né, depois levou sua mensagem a eles, como se pode ler, né, quem tiver curiosidade, no texto de João, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 30 e 39 a 42, na conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Né? Essa cautela de Jesus, né, demonstra mais uma vez a sua sabedoria. Sabedoria na execução da sua missão na terra. Ele não estava preocupado, né, em fazer proselitismo com aquele que não tinha condições de entender. Vejamos, meus irmãos, como você vai convencer alguém da existência de Deus se ele não acredita em Deus? Né? Pensemos para nós aqui, espíritas, como a gente vai convencer alguém de acreditar, né, nas manifestações dos espíritos se nem nos espíritos essa pessoa acredita. Então Jesus, né, aguardando um preparo maior dos seus discípulos para essa tarefa mais complexa, né, que seria depois, com Paulo, uma alma extremamente preparada, buscou o convencimento, né, através das falas e do seu próprio exemplo. Mas, meus irmãos, essa passagem tem muito mais para nós, né, do que esse fato histórico, né, vamos dizer assim, que marca a passagem de Jesus aqui entre nós. Mas para nós, espíritas, né, nós temos boas lições, né, porque Jesus também falou para nós espíritas, né, digamos assim, quando ele disse, não vades, né, ter com os gentios, procurai antes as ovelhas desgarradas de Israel. Né? Allan Kardec, ele escreve, né, que esses conselhos de Jesus devem ser profundamente seguidos por nós, adeptos do Espiritismo. Porque não nos cabe, né, meus irmãos, fazer proselitismo, desrespeitando a condição de entendimento do outro, e muito menos à vontade. Há grupos religiosos ou pessoas que pensam assim, mas é um equívoco. A gente não tem que estar buscando o convencimento, ou como alguns falam, né, a conversão do outro a qualquer custo. Isso é o que a gente costuma chamar de fundamentalismo, é a gente achar que o nosso grupo, a nossa verdade é a maior de todas e quem não está no inferno. Né? Então há um grande equívoco nisso. De que adianta a gente forçar o entendimento alheio se não é o desejo da pessoa, se não é o momento, né? Ou se falta a base do conhecimento, do entendimento. Né? É natural que
quando a gente descobre novas ideias, né, e sábias, como são as do Espiritismo, nós nos sintamos, né, com uma vontade imensa de transmiti-la aos nossos familiares, aos amigos, a fim de que eles também se beneficiem dessas mesmas ideias. Mas o espírita não pode esquecer do respeito devido aos direitos de escolha das pessoas. Assim, né, meus irmãos, nós devemos respeitar os que não concordam com os nossos ideais. De que adianta você ficar numa discussão de horas, batendo boca, muitas das vezes, né, em algumas situações, e chegando à beira da violência física, se o outro não quer, não entende ou não desenvolveu ainda aspectos de reflexão que possam comportar essas realidades do mundo espiritual, né? Nós precisamos lembrar muito de que a nossa prática evangélica no dia a dia falam muito mais alto do que a tentativa, né, de convencimento através da palavra. Principalmente esse quesito das atitudes nossas, né? Isso com certeza fala muito mais do que horas de discurso inútil diante do outro, que muitas das vezes não quer porque sistematicamente tudo que você disser ele anula, né? Ele diz que não serve, que não presta. É aquela história, né, de que muitas das vezes você dá ouro para a pessoa e ela joga na lata de lixo porque acha que aquele ouro é falso. Então, divulgar os ensinos da doutrina espírita deve ser sempre aqueles que demonstrem o desejo de conhecer, ou os que estejam passando por dificuldades, sem condicionar, né? Mostrando a realidade na hora da perda de um ente querido, você buscar o esclarecimento consolador no Evangelho e nas lições da doutrina espírita, mostrando que aquela alma, o que se foi o corpo, mas a alma continua com as suas características, com o seu jeito, né? É muito importante. E é consolador para aquele que perde um ente querido, sim, ou que está passando por um momento muito difícil, né? Mas não podemos nos esquecer sempre de que a gente pode fornecer, sim, né, as verdades da doutrina espírita, mas temos que respeitar as decisões alheias e aceitá-las ou não, né? É dever nosso. Precisamos aceitar a forma com que o irmão compreende ou não aquilo que nós dissemos. Se depois de um momento que a pessoa está passando difícil, nós fizemos o esclarecimento e a pessoa não aceita, não devemos ficar tristes, não devemos buscar uma nova retórica, não. A semente foi plantada, mas o irmão não está no momento ainda de compreensão daquilo. Muitas pessoas, muitos de nós espíritas, ficam ansiosos, né, por dividir essas verdades, mas nós devemos ter moderação. Alguns também estão ansiosos, né, por compreender o viver, demonstrando desejarem essas novas ideias. Então, esses irmãos precisam do investimento nosso, esclarecido, meus irmãos, porque a doutrina espírita ela é libertadora. Ela não é uma doutrina de cismas, de castas, de preconceitos, ela é esclarecedora. Não há um assunto que não possa ser conversado e debatido à luz da doutrina espírita. E a esses irmãos que têm esse desejo, né, devemos nós dar as explicações das leis divinas, indicando a necessidade do estudo, né, porque o estudo é individual. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós, como agora, né, é fruto da nossa compreensão, mas com certeza, quando o irmão vai lá e estuda,
ele se aprofunda, novos detalhes surgem. Então nós devemos sempre estimular o estudo para poder melhor esse irmão que deseja compreender a doutrina espírita. E, reiterando, devemos sempre respeitar a vontade dos que são incrédulos, dos que são sistemáticos ou dos que estão insatisfeitos, né, com os ideais espíritas. É aquilo que eu disse no início. Não é o momento para aquele irmão. O Espiritismo, meus irmãos, ele veio para reviver os ensinos de Jesus, a fim de combater o materialismo, e não para retirar adeptos das religiões. Isso é muito importante que a gente tenha em nossa mente. Kardec nunca se preocupou com a quantidade. Quantos, à época de Kardec, diziam: me leva lá, né? Porque Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde se estudava e se experimentava o espiritismo. E muitos diziam: me leva lá, Kardec, que eu vendo eu vou crer. E ele dizia: não. O espiritismo, antes de tudo, precisa ser sentido. Então ele não estava preocupado com milhares de adeptos seguindo a doutrina espírita. Não. Ele estava preocupado com a qualidade daquele companheiro que se filia, né, ao espiritismo. Divulgar aos interessados ou aos necessitados os princípios espíritas é dever dos que percebem o valor, né, de todo esse material da doutrina espírita, né, buscando as respostas, né, aos problemas da vida, buscando exaltar a justiça e a sabedoria de Deus. Mas não nos cabe forçar. Essa divulgação, né, ela precisa ser feita, como eu reitero, aos que demonstrem algum interesse. Porque muitos, meus irmãos, ainda não desenvolveram, né, um certo grau de entendimento ou de sensibilidade, que nós podemos chamar de maturidade moral. Maturidade essa que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente, né, ao conhecimento, no sentido especial, né, do Espírito encarnado. Todos os filhos de Deus que compõem a humanidade, um dia se renderão por vontade própria às verdades divinas. Respeitar as escolhas de cada um é compreender Deus, que respeita o livre-arbítrio de cada filho seu, porque sabe que suas leis sábias e misericordiosas os levarão aos seus destinos de perfeição e felicidade. Então, assim, Allan Kardec, né, ele esclarece que hoje, ao contrário do tempo de Jesus, tudo era muito circunscrito e localizado. As ideias, né, hoje se universalizaram e se espiritualizam com muito mais rapidez. Portanto, a gente não tem que se preocupar em fazer prosélitos, né, ou entrar em lutas fratricidas. Não. A verdade triunfa por ela mesma. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. E, concluindo assim o nosso estudo, né, nós precisamos mais uma vez ressaltar, né, o Espiritismo, não sendo privilégio de nenhuma nação, de nenhum grupo, de nenhuma raça, né, porque ele fala das leis divinas que são universais. Pouco a pouco ele vai se infiltrando nas mentes e nos corações dos homens, através da razão e da maturidade do senso moral, porque se constituem em verdades que acabarão por ser apreendidas pela maioria dos homens. Então não nos esqueçamos, meus irmãos, é nosso dever esclarecer, mas esse esclarecimento não pode ser forçado. Devemos aguardar o momento de cada um. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.
hoje e sempre. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelas palavras que nos trouxe na noite de hoje e convidamos a todos para podermos fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por esses momentos que tivemos a oportunidade de refletir nos teus ensinamentos e poder assim tirar o melhor para a nossa evolução espiritual. Que os amigos espirituais estejam nos acompanhando durante esta semana que se inicia e possamos sempre tomar as melhores resoluções para cada um de nós e para o nosso próximo. Envolve, Senhor, a todos nós aqui presentes e principalmente aqueles mais necessitados do que nós, que as nossas vibrações de amor possam alcançar a todos. E assim, agradecidos, possamos dar por encerrada esta primeira parte de estudo da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Que nós possamos agora, meus irmãos, estar sintonizados à espiritualidade amiga, mentalizando a nossa casa, o Centro Espírita Isaac Lima, e mentalizando também a todos aqueles entes queridos, a todos os nomes que neste momento passam pela nossa mente, e possamos assim enviar as melhores vibrações. Muita paz a todos.